Sejam muito bem-vindos a mais uma atividade da TV Web, que é uma iniciativa da União Espírita de Barreiras, essa linda cidade que está aqui atrás nesse banner, né? Que é cortada pelo Rio Grande. Estejam então preparados para uma palestra maravilhosa. Essa tecnologia que a gente usa hoje de se comunicar com pessoas à distância, transmitindo áudio e vídeo. Eu estou com 42 anos e não imaginei que a gente fosse pegar esse tipo de tecnologia de maneira tão rápida. Realmente a gente está vivendo um enfervescimento da humanidade em termos de criação de tecnologias e de aproximação. Por isso que a gente tem bastante conflito, acredito eu. Quanto mais pertinho a gente tiver, mais diferenças a gente nota um no outro. Né? Lembrando que a União Espírita de Barreiras é a união das casas aqui da cidade, do Joana de Ângeles, o André Luiz, o Bezerra de Menezes, o Amor e Luz, o Maria de Nazaré e o Lar de Emmanuel, certo? Para que a gente vá aguardando os colegas chegarem, vamos fazer uma leitura breve do livro Pronto Socorro, certo? No capítulo 12, para que a gente vá se harmonizando. De inesperado, é possível que encontres os mais difíceis problemas a te requisitarem solução. São eles dos mais simples aos mais complexos em nossas experiências no plano físico. A súbita desencarnação de um companheiro que se nos vincule aos mais íntimos sentimentos, de quem esperávamos longo tempo de convivência e cooperação. O acidente marcado de situações infelizes. O chefe atormentado de preocupação que te comunicou, através de palavras ríspidas, todo o azedume que lhe estraga o ânimo. O companheiro de trabalho amargurado pelas doenças em família, que talvez te haja desfechado frases de cólera e de desconsideração. O transeunte de nervos descontrolados pelas tribulações que lhe povoam a vida, endereçando-te agressões por bagatelas. O parente que surge de imprevisto, enganando por boatos ou informações incorretas, criando alarido ou acusações indébitas. Os pais e os filhos que se manifestam alterados. De repente, às vezes em razão de hábitos lamentáveis que acabaram por lhes furtar o equilíbrio e o discernimento. O serventuário do trânsito, quando se comporta de maneira inconveniente. O balconista fatigado, que te desatende com pejorativos e sarcasmos. A palavra carregada de insultos que nos desafia a reações incompatíveis com a nossa tranquilidade de consciência. Em todos esses eventos aflitivos, a medida mais justa, capaz de garantirmos a segurança, é a paciência, que nos situa o espírito sobre a guarda do silêncio, facultando-nos contato com o socorro da oração. É verdade. Mas é difícil manter o silêncio quando a gente é agredido, né? Porque, querendo ou não, causa e efeito. Quando a gente agride alguém, a gente também vai ser agredido. Mas cabe a nós cristãos evitarmos, quebrarmos essa corrente. Jesus deixou essa recomendação para nós e é realmente bem difícil. Mas, basicamente, nós, como seres humanos, somos os seres capazes de modificar este sentimento e levar amor aos nossos irmãos. Né? Hoje nós teremos uma visita ilustre diretamente de Brasília, de onde acontecem muitos encontros e desencontros lá. Há algumas conversas aguerridas, mas hoje vai vir paz de lá, né? Porque nós vamos falar sobre os sonhos à luz da doutrina espírita, com o nosso irmão Max Lânio, que é expositor da doutrina espírita, ele é diretor de estudos do SECAL, ele é monitor do ERD, em si, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Ele também é do EAD, que é o estudo avançado. Ele também é diretor da mediunidade. Está acumulando muitos cargos. O salário deve ser bem alto, né, Max Lânio? Seja muito bem-vindo, irmão. Obrigado, André. Sim, o salário deve ser bem alto. Eu só não sei onde ele está, mas tudo bem.
Obrigado, André, pela brincadeira. Muito bem, estamos aqui hoje para falar de um assunto bastante interessante, né? Então, seja essa noite uma noite grandiosa para todos nós. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Vamos aprender um pouquinho sobre os sonhos à luz da doutrina espírita. Ok, vamos sim. Então, vamos com você aí, André, com a prece e seguiremos em seguida. Ok. Convido a todos, então, a fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, nos concentrarmos na imagem do Cristo, de braços abertos, não mais na cruz, mas esperando por um abraço. Que a gente possa ir até Ele, sem vergonha, sem medo, pedindo perdão pelos males que porventura fizemos, mas agradecendo pelo caminho que Ele deixou indicado para que seguíssemos, levando o amor, a paz, através do respeito e da paciência. Sejamos todos iluminados por essa luz divina que Cristo nos deixou. Convido a todos a orarmos o Pai Nosso, a oração que Ele nos deixou como um guia preciso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Max, é com você. Muito obrigado, André. Então, vamos falar hoje de um assunto que diz respeito a todos nós, porque todos nós, de uma forma ou de outra, dormimos e quando dormimos, sonhamos. Lembrando ou não, todos nós sonhamos. Então, hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre esse tema e aprender um pouquinho mais sobre a ótica espírita. Nós não estamos interessados aqui na ótica da academia. Então, aqui nós vamos lembrar que os benfeitores, eles disseram que o sono influi mais do que nós supomos na nossa vida. Então, por que eles foram tão categóricos em dizer isso, né? Por que o sono influi mais do que nós supomos na nossa vida? Aqui é claro que se a gente for olhar pelo lado do fisiológico, é claro que ficar sem dormir é um desastre, né, gente? O sono, com certeza, traz-nos o repouso, recompõe as nossas células, recompõe a nossa estabilidade orgânica, enfim, nos dá a condição de recomeçar o dia muito mais fortalecidos. Mas não só por causa da questão fisiológica. Nós precisamos entender um pouco mais, porque tem movimentos que acontecem nos bastidores de um corpo dormindo que o mundo que não tem acesso ao conhecimento das coisas espirituais não tem nem como suspeitar. Então, nós vamos começar a falar sobre isso. E primeiro nós vamos perguntar se o sono influi mais do que nós supomos em nossa vida, como afirmaram os benfeitores. O que é sono? Sono à luz da doutrina espírita. O que significa ser aquela pessoa que se entrega ao sono? E olha a resposta. O sono é a porta que Deus nos abriu para que possamos ir ter com os nossos amigos do céu. Ou seja, uma linguagem figurada é céu aqui como plano espiritual, nós vamos ter acesso a uma outra dimensão que seria impossível acessarmos com o corpo físico. Então, só poderemos acessar com o corpo espiritual. E aí é interessante a forma como esse espírito responde à pergunta. Porta que Deus abriu. Ou seja, significa que o corpo é um abrigo, um local onde o espírito permanece e que permanece, e nós sabemos disso, permanece de certa forma constrangido. É como se fosse uma verdadeira prisão para ele. E quando é a hora de dormir, quando a pessoa toma-se de sono e se entrega a ele, é como se a porta dessa cadeia se abrisse e aí a pessoa sai literalmente daquele corpo, na forma de um corpo espiritual que tem uma vibração muito mais sutil do que a do nosso corpo físico, e vai ter com os amigos do céu, ou seja, vai se encontrar com as pessoas do mundo espiritual, que são espíritos, que podem ser espíritos desencarnados, mas também podem ser espíritos encarnados, que também estão em processo de sono. Então, nós vamos aqui perceber que sono é a oportunidade do desdobramento ou da emancipação parcial da alma.
Continuando, Allan Kardec, em Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata desse assunto no capítulo 28, aliás, no item 38, em que ele diz: o sono tem por fim dar repouso ao corpo, como já dissemos na questão fisiológica. O espírito, porém, não precisa repousar. E aí ele diz: enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende, em parte, por isso que é a emancipação parcial, da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. Ou seja, ela passa a ter potencialidades que, enquanto está vamos dizer assim, envelopada pelo corpo físico, ela não manifesta. Mas no momento em que ela deixa o corpo físico parcialmente, ela apresenta certas faculdades, como, por exemplo, pode acessar o passado, pode acessar o futuro em casos particulares. E isso pode ser, no caso do futuro, caracterizado como premonições, às vezes sonhos premonitórios acontecem, e no caso do passado, pode-se voltar a uma determinada parte de uma existência que também foi objeto de nossas experiências anteriores. Então vejam que nesse campo de nós deixarmos o corpo entorpecido, nós temos uma possibilidade nova para o espírito que não tinha antes de se emancipar parcialmente. E veja que esse entorpecimento é aquele momento em que você começa a experimentar sonolência, que nós vamos falar um pouco mais à frente sobre ele. E ainda continua Allan Kardec nos ensinando que o sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas, mas aí ele acrescenta o que não é observado pelos estudos acadêmicos, e também para as forças morais. Então, por exemplo, você vai dormir preocupado com um problema, e se você pede em prece para ajuda ao mundo espiritual, muitas vezes você tem encontros espirituais no mundo espiritual, e lá você recebe conselhos, você recebe fortalecimentos, e você acaba moralmente se fortalecendo, e quando você acorda no dia seguinte, você não está só recomposto fisicamente, mas você acorda com a predisposição íntima diferente daquela que você foi dormir. O oposto também pode acontecer quando nós ocupamos caminhos tortuosos, como nós vamos apresentar um exemplo aqui. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade de vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos, como nós falamos, é Kardec reforçando. Então, é claro que durante o dia você se cansa, você trabalha, você gasta energia, você consome um pouco da sua vitalidade. E você vai recuperar um pouco disso durante a noite, quando você dorme, ou qualquer horário que a pessoa dormir. Mas o importante é que o espírito, como o espírito não descansa, como o corpo, ele vai, olha a palavra, retemperar-se. Ou seja, ele vai buscar novas forças, novos encontros, novas possibilidades para voltar para o mundo físico melhor do que ele saiu do corpo físico. Isso é óbvio, nós estamos tratando aqui de um espírito que está tratando de cuidar do seu processo moral. É a volta temporária, é uma exclamação que Kardec faz, é a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. Parece assim, puxada essa palavra, né? Exilado. Exilado é aquele que não foi mais, que não é permitido mais voltar para um determinado local onde ele residia, né? Então, se ele foi exilado, ele quando encarna, é como se ele tivesse, é uma figura de linguagem, né, gente? Nós precisamos compreender isso. Que ele, na verdade, quando encarna, ele é exilado do mundo espiritual, mas ele temporariamente pode fazer visitas a esse mundo espiritual. Então, é o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Enquanto nós estamos encarnados, para nós, espíritos, é um processo de prisão, uma prisão necessária, temporária, para que nós possamos exercer as nossas atividades que farão com que nós cresçamos, farão com que nós tenhamos a condição de evoluir na direção de Deus. Mas isso é o sono. E o sonho? O que é o sonho que acontece durante o sono? E aí a resposta que a doutrina espírita nos dá, ela surpreende de certa forma e de outra maneira ela também deixa claro que instintivamente nós já sabíamos. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono.
Então, vejamos, vamos encontrar com alguns amigos no mundo espiritual durante essa noite que nós dormimos, por exemplo, essa que nós vamos ter agora. Poderemos ter a lembrança, né? Mas nem sempre, como dissemos no início, essa lembrança se fará clara. Muitas vezes, quando alguns de nós se lembra de fragmentos, às vezes se lembra de um trecho mais bem elaborado, que dá para poder ter uma lógica, mas muitas vezes os fragmentos são ilógicos, irracionais à primeira vista. E isto porque nós vamos falar daqui um pouco, temos diferença de níveis de vibração na captação das informações que recebemos no mundo espiritual e na transmissão dessas informações para o cérebro do corpo físico, que é de uma dimensão muito mais grosseira, como nós vamos falar daqui um pouco. E aí Kardec faz essa pergunta que todos nós gostaríamos de saber, com certeza. Por que nós não nos lembramos sempre dos sonhos? Quer dizer, que algumas vezes podemos lembrar, mas nós não lembramos sempre. E acabamos de responder isso. Como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Gente, é muito claro isso, né? Se nós estamos emancipados parcialmente, desdobrados, nós estamos recebendo todos aqueles diálogos, aquelas visões que nós estamos tendo, tudo está sendo captado por intermédio do corpo espiritual, que não está tendo como recepcionado primeiro o corpo físico, ou seja, não está passando do corpo físico para o corpo espiritual, está vindo direto para o corpo espiritual. E o corpo espiritual tem o cérebro espiritual também, que assimila isso e que, obviamente, retém isso nele. Nós não perdemos nada do que nós estamos vendo durante o momento dos sonhos. O ponto fundamental é que na hora de transmitir, como dissemos, a transmissão não se processa porque estão em níveis vibratórios diferentes. O que às vezes acontece, para a gente lembrar, é que os benfeitores, muitas vezes, sem que nós tenhamos noção disso depois que acordamos, eles muitas vezes, com passes magnéticos dirigidos, eles proporcionam uma condição extraordinária em que o nosso cérebro torna-se receptivo para determinado conteúdo. Então, nós passamos a lembrar, mas não só pelo cérebro material, mas pela ajuda que os benfeitores nos deram, dando passes específicos para que esse cérebro assimile aquele conteúdo que eles julgam importante que nós assimilemos para alguma ação no dia seguinte, né? Então, além disso, também, nós vamos lembrar que a incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. Como nós falamos, se recebemos fragmentos, ora, é como se uma narração se truncasse, frase ou trechos ao acaso. Reunidos depois os fragmentos restantes, nenhuma significação racional teriam. Então, o cérebro capta um pedacinho, não consegue captar tudo, porque é muito grosseiro. Capta outro pedaço, mais um fragmento aqui. Quando se junta tudo isso, não faz sentido, porque eles não têm concatenação, não são sequenciados, eles são fragmentos dispersos, em que nós não temos controle sobre a captação. Portanto, eles parecem sonhos que não têm sentido. Mas se nós pudéssemos voltar ao mundo espiritual e pensar como espíritos desdobrados, emancipados, todos aqueles fragmentos fariam sentido porque eles estariam dentro de um conteúdo amplo. E aí sim, como nós temos os conteúdos amplos aqui encarnados, nós os temos de lá também, e tudo faz sentido. Mas ainda há uma outra pergunta interessante, né? Será que para que eu tenha a emancipação da alma, eu preciso estar dormindo todas as vezes? Foi uma pergunta que Allan Kardec fez. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Ou seja, para que o espírito possa sair desse corpo, mesmo que por algum tempo menor? Não, a resposta é essa, não. Basta que os sentidos entrem em torpor. Lembra que nós falamos de entorpecimento provocado pelo sono? Mas existe aquele entorpecimento também provocado, por exemplo, por uma alimentação pesada, que você fica sonolento, mas não dorme verdadeiramente. Aquele momento em que você está muito cansado, mas ainda não está dormindo, mas está naquele processo de transição. Quando isso acontece, quando os sentidos do nosso corpo entram nesse estágio, o espírito imediatamente já quer sair do corpo, ele já quer recobrar a sua liberdade para se emancipar. Portanto, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. O que significa a trégua? O entorpecimento dos sentidos.
Então, gente, aqui é importante um ponto para que a gente aproveite essa resposta. Se você, por exemplo, dirige, se você conduz uma atividade, que seja qual for, que exija concentração, que alguma ação sua equivocada pode causar acidentes, é muito importante você não, mas absolutamente nunca se deixar conduzir nessa atividade, por exemplo, dirigir, se você sente que você está começando a ficar sonolento, ou seja, os seus sentidos estão começando a entorpecer-se. Se for isso, para o carro, dá um jeito de dormir, faça alguma coisa, mas não dirija com isso, porque o espírito, ele não vai tomar conhecimento se você está dirigindo, se você não está dirigindo, ele vai se aproveitar e vai recobrar a liberdade. E no momento em que ele fizer isso, o seu corpo fica inerte e você não mais conduz o carro, porque quem conduz o carro é você, espírito encarnado. E como o espírito não está mais ligado ao corpo, ali tem apenas um corpo sem comando. E é por isso que os acidentes, muitas vezes até fatais, acontecem por essa inobservância que as pessoas, às vezes, se deixam levar. Muito cuidado com isso, não só para dirigir, mas com outras atividades que exijam concentração e que, se você não a tiver, pode causar danos. Mas ainda continua o benfeitor explicando que, desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Ou seja, quanto mais pesado for o seu sono, quanto maior for a sua prostração, mais ele vai ficar livre, mais ele vai se distanciar do seu corpo, mais ele vai ficar, vamos dizer assim, isolado do corpo. Isolado não é bem um termo, seria afastado mesmo do corpo. Então, é muito importante a gente perceber em certas situações como é fácil de notar isso. Por exemplo, se você está tirando aquele sono, aquela soneca que algumas pessoas tiram depois da refeição, às vezes deitam num sofá ou num lugar assim, e vem aquele momento em que você começa a entorpecer, e aí, por alguma razão, você acorda de súbito, você sente até, parece que você está levando um choque, ou algo, você sente como se estivesse caindo. É o teu perispírito voltando imediatamente para o corpo, porque ele, de alguma forma, não estava totalmente livre. Ele ainda estava se desvinculando do corpo, porque o corpo estava se entorpecendo. Então, a gente faz essas observações serem percebidas. Claramente, é só a gente observar a gente mesmo nessas condições. Na questão 408, uma pergunta que nós colocamos aqui também, Kardec indaga aos benfeitores: e qual a razão de ouvirmos, algumas vezes em nós mesmos, palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? Então, imagine que você está nesse estágio em que você começa a querer dormir. Com algumas pessoas, particularmente comigo, eu já percebi isso algumas vezes, aliás, muitas vezes, em que você começa como se você estivesse saindo de uma ligação de uma internet, por exemplo, ou de uma FM, para ser mais adequado, e se você estivesse mudando para outro canal de FM, e você começasse a ouvir outras coisas que não têm nenhuma ligação com o que você estava ouvindo antes, e que parece não ter nexo, como se fossem frases soltas. Isso acontece com muita gente. Particularmente comigo, eu posso afirmar que sim. Então, essa pergunta de Kardec, né? Qual a razão disso? Por que isso acontece? É fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, disseram os benfeitores, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre, nem sempre, fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Então, a gente vai ouvir frases que vão parecer sem nexos, mas no momento em que esse entorpecimento se completar, nós vamos ouvir essas frases não mais naquele transe ali entre o corpo físico e o corpo espiritual. Nós não vamos ficar naquela transição, nós vamos ficar já ouvindo diretamente do espírito, aí o corpo não participa mais. E você, como o corpo não capta mais nada. Então, essa é uma realidade que nós, obviamente, temos. Alguns de vocês que estão aqui conosco estudando hoje poderão também ter percebido isso em si mesmos. Mas eu quero aqui agora trazer dois campos, né? Vigília e sono. São dois movimentos da vida. Se você prestar atenção, você em vigília, você é espírito encarnado. Você em sono, você é espírito emancipado parcialmente do corpo, mas não desencarnado. Mas você está no mundo espiritual. E aí, Kardec chamou atenção para isso aos benfeitores, para que eles ensinassem sobre isso.
Seriam duas fases de uma mesma existência? Como é que seria isso? Então, nós temos a assimilação de conhecimentos durante a vigília e a assimilação de conhecimentos durante o sono ou durante a emancipação. Ou seja, temos experiências em dois movimentos diretos da vida, um durante a vigília e outra durante o sono. É muito comum, por exemplo, depois de certos sonos, que a gente teve sonhos pesados, mais parecido com pesadelos, a gente volte muito cansado para o corpo e o corpo ficou dormindo. Como se explica que o corpo ficou dormindo e você volte tão cansado? Ora, você teve vida ativa no mundo espiritual e seguramente não foi boa nesse caso em que você chega cansado. Se você chega refeito, retemperado, como nós vimos agora atrás, é claro que você teve encontros adequados no mundo espiritual. Olha só, Kardec faz a pergunta para a gente tirar dúvidas sobre isso. Do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas. A do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, ou seja, nós conversamos uns com os outros frente a frente, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta, ou seja, os espíritos podem até comunicar com a gente, mas é por via mediúnica. E Kardec pergunta, é assim? É assim que funciona? Olha, responderam eles, no estado de emancipação, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência. Por quê? Porque o homem não vive duplamente. Então, tudo que você assimila no mundo das formas físicas que nós estamos agora, você transfere do corpo físico para o perispírito. Isso você, então, armazena no perispírito. Todas as suas experiências estão armazenadas no perispírito. Essa transferência do corpo físico para o corpo espiritual, ela, obviamente, se dará definitivamente quando você desencarna. Mas você assimila também todas as suas experiências naquela outra fase que você está sem o corpo físico diretamente ligado. E todo o perispírito assimila as experiências. Então, se você fizer a leitura do seu arquivo no perispírito, você está vendo toda a sua existência de maneira completa. Tanto a que aconteceu, a sessão que aconteceu durante o processo em que você estava em vigília, quanto a parte do processo que você estava em movimento de desprendimento. Mas existem alguns tipos de sonhos, gente, que nós gostaríamos de comentar aqui também de maneira breve. Os sonhos fisiológicos nós não vamos nem comentar, porque isso aqui está no campo dos estudos aí da academia. Então, se você, por exemplo, pegar os estudos da academia, a maior parte deles se prendem a esses casos aqui. Os encontros espirituais, que são casos em que a doutrina espírita nos esclarece, e os sonhos que nascem lá do subconsciente. Então, para poder elucidar isso, nós trouxemos alguns casos rápidos, só para que a gente possa estimular as amigas e os amigos depois a buscarem na obra que esse assunto foi extraído, para que eles possam, então, ampliar o conhecimento. Por exemplo, no livro Há 2000 Anos, tem um estudo de caso interessante que você pode fazer, que é o sonho de Públio Lentulus, que ele tem a recordação de uma existência passada dele. E ele mesmo, o Públio Lentulus, descreve isso, né? É Emmanuel que está escrevendo, que está retratando a sua personalidade que ele viveu há 2000 anos atrás. Ele diz assim, recolhi-me cedo e senti que uma força extraordinária me selava as pálpebras cansadas e doloridas. Ou seja, aquele entorpecimento que nós falamos dos sentidos, ele estava experimentando de forma não normal, não ordinária. Alguma coisa estava acontecendo. Provavelmente, gente, ele não diz aqui, ele foi induzido ao sono por algum benfeitor que queria que ele tivesse acesso a esse passado. Essa é a leitura que nós estamos fazendo aqui para esse caso. Via outros lugares, agora já está desdobrado e já está, obviamente, no movimento de ver o que ele está recolhendo, reconhecendo paisagens familiares ao meu espírito, das quais me havia esquecido inteiramente. É como se ele tivesse feito uma viagem no tempo e ele voltasse no passado e ali ele estivesse assistindo de camarote tudo o que aconteceu naquele intervalo de tempo que está ali sendo mostrado para ele. Parecia-me, diz ele, haver retrocedido à época de Lúcio Sérgio Cantilina, ou seja, ele voltou à realidade que existiu, pois o via a meu lado, bem como Cícero, que se me afiguravam duas personificações do mal e do bem. Então, o Cantilina, personificação do mal, e o Cícero do bem. E o constrangimento do passado culposo aflora, que era provavelmente o que ele precisava acessar. Todavia, o que mais me humilhava nessas visões do passado culposo, é como ele se viu,
é que me prevalecia da autoridade e do poder para exercer as mais acerbas vinganças contra inimigos pessoais, contra quem expedia ordens de prisão sob as mais terríveis acusações. Então veja que ele tinha um passado que aflorou para ele, cobrando o que se chama reconciliação, né? Reajustar isso para que ele não carregue esse peso, esse complexo de culpa que está lá nos refolhos da alma dele e que aflorou através de um sonho, mas pode aflorar na vigília também. Todo complexo de culpa é um problema para nós, gente. Mais um caso. Então, nós vimos aqui um acesso ao subconsciente, nós vimos um acesso ao passado, mas vamos aqui ver um acesso também de espírito malfeitor, que acontece muitas vezes. Isso está no capítulo 8 do livro No Mundo Maior, que se chama No Santuário da Alma, esse capítulo. E é uma enfermidade psíquica associada ao sono. O nome da pessoa que aparece aqui, que recebeu o nome, é um pseudônimo, é uma pessoa conhecida, que está revelado o seu nome verdadeiro no livro Testemunho de Chico Xavier, em que a Sueli Caldas Schubert, nossa querida Sueli, que já partiu para o mundo espiritual, ela nos retrata, através das cartas de Chico para Vantuil de Freitas, o que aconteceu naquela época. E ali, André Luiz descreve, nesse instante, o rapaz, que era Marcelo, despedia-se delicadamente dos pais, ele tinha participado do Evangelho no Lar, retirando-se para o quarto particular, onde se recolheu ao leito, após abluir a mente em pensamentos de paz e de gratidão a Deus. Então ele fez uma oração. Dentro de breves minutos, afastava-se do veículo denso e vinha ter conosco, saudando Calderaro com especial carinho. E a conversa a meio, quando dois vultos sombrios cautelosamente se aproximaram de nós. Quem seriam senão míseros transeuntes desencarnados? Inteiramente distraído, continuei nos comentários humildes, mas o estimado interlocutor perdeu visivelmente a calma. Então Marcelo começou a ficar nervoso. Qual se fora tocado no íntimo por forças perturbadoras, Marcelo empalideceu, levou a mão direita ao peito e arregalou os olhos desmesuradamente, como alguém que está muito assustado. Reparei que as ideias que baralhavam no cérebro do perispiritual, que não conseguia ouvir-nos com tranquilidade, ou seja, ele perdeu o controle de si mesmo. Desprendendo-se célere de nossos braços, correu desabalado, retomando o corpo. Ou seja, ele voltou ao corpo porque o corpo era um abrigo para ele, espírito. Como é que se explica isso? E Calderaro explica a situação, gente. Isso acontece, e é um problema que acontece muito com crianças, às vezes, acontece com jovens e acontece com adultos também. A simples reaproximação dos inimigos de outra época altera-lhe as condições mentais. Então, aqueles dois que aproximaram ali eram inimigos de outras épocas. Então, aí é um encontro espiritual trazendo o passado, que é aquilo que está no subconsciente à tona. Então, aqui acontecem as duas coisas. Receoso, aflito, teme o regresso à situação dolorosa em que se viu há muitos anos nas esferas inferiores e busca apressado o corpo físico à maneira de alguém que se socorre do único refúgio de que dispõe em face da tempestade iminente. Então veja que coisa mais complicada, né? O passado volta ao presente pela simples aproximação dos algozes. Os espíritos erradios bateram em retirada e tornamos ao interior doméstico, onde encontramos jovens tomados de contorções. Olha o que está acontecendo com esse rapaz. Ele, na verdade, a gente pergunta por que isso aconteceu, né? Por que ele sentiu essas contorções? Porque em existências passadas, errou em múltiplos modos. Olha, de novo, o passado cobrando o seu preço. E o remorso guardou-lhe a consciência. Então, ele tinha, né, após a desencarnação, ele perambulou desequilibrado de alma doente, exposto à dominação das antigas vítimas. Desarranjou centros perispirituais, enfermando-os para muito tempo. Sustentado pelo socorro de um grande instrutor, que intercedeu por ele, renasceu mais calmo. Contudo, o organismo perispirítico dele arquivava a lembrança fiel dos atritos experimentados fora do corpo físico. As zonas motoras de Marcelo, em razão disso, constituem região perispiritual em convalescença, quais sensíveis cicatrizes no corpo físico. Ao se aproximarem de velhos desafetos, o rapaz sujeita-se aos violentos choques psíquicos, com o que as emoções se desvairam, afastando-se da desnecessária harmonia. Ele tinha crises epiléticas durante a noite, pessoal. E não adiantava tomar os medicamentos adequados para isso, porque a crise não era provocada por uma reação fisiológica,
mas por uma reação espiritual. Então, as crises, no caso dele, não eram objeto desse movimento de tratamento médico humano. Era um tratamento médico espiritual. Ele precisava, obviamente, trabalhar a alma. E, por fim, nós vamos trazer mais um caso aqui, perguntando, né, será que os espíritos, quando estão desencarnados também, eles têm sono, também eles dormem? Aí a pergunta é, há sono e sonho no plano espiritual? E nós temos um caso emblemático lá no nosso lar, que André Luiz conta dele mesmo. Ele conta que estava recolhido ao quarto confortável e espaçoso e tinha orado ao Senhor da vida, agradecendo a bênção de ter sido útil. E ele foi dormir. Daí, a instantes, sensações de leveza invadiram a alma dele todinha, e ele teve a impressão de ser arrebatado em pequenino barco rumando a regiões desconhecidas. Ele estava sonhando, mas ele vai dizer que é um sonho diferente do que ele tinha tido na Terra. Decorrido alguns minutos, ele se viu à frente de um porto maravilhoso, onde alguém o chamou com especial carinho. Então, aqui seria a imagem do que teria acontecido no momento em que ele foi dormir. Fica o corpo espiritual mais grosseiro e sai um corpo espiritual mais sutil, como se pode ler. Alguns interpretam como corpo mental, mas nós aqui não vamos entrar nessa seara. E ele reconheceria aquela voz dizer entre milhares. No momento abraçava minha mãe em transbordamentos de júbilo. Então ele acessou uma outra esfera espiritual onde a mãe dele estava, que ele não conseguiria ir com o corpo espiritual que ele tinha. Foi conduzido então por ela a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade, a de reter luz. As flores eram as próprias lâmpadas, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Então, seria uma imagem parecida com essa, né, em que os encarnados também visitam aqueles que têm méritos, né, essas regiões. O sonho não era propriamente qual se verificava na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento de câmaras de retificação em nosso lar. E tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e de tempo eram exatas. Aqui, então, a gente deduz que a diferença de frequência vibratória entre o corpo que ficou na câmara de retificação e o corpo espiritual que ele foi com ele era muito menos diferente do que do corpo físico para o corpo espiritual. E ele vai falar da mãe dele, né? Para a gente ter uma ideia de onde ele estava. A fisionomia de minha genitora estava mais bela que nunca. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiam-me nos gestos de ternura fluidos criadores de energias novas, a par de cariciosas emoções. O simples movimento da mão dele passava a ele um passe. E para nós refletirmos, pessoal, agora que vimos um pouquinho, é óbvio que o assunto não é esgotado aqui, né, gente? É aqui apenas provocações para cada um de nós aqui estudar um pouco mais, se aprofundar. As referências biográficas de todas as citações estão aí, cada um pode buscar. Mas a pergunta que nós vamos fazer é final. Quer se fortalecer pelos sonhos? Ou seja, quer se retemperar durante o seu momento em que dorme? Então vamos aceitar o convite de Allan Kardec. Então, eleve, diz Kardec, o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono. E peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhe são concedidos, e ao despertar sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Mas aí alguém pode dizer assim, Marcos, você acabou de falar do Marcelo, que mesmo fazendo prece não conseguiu ser socorrido completamente, porque os benfeitores estavam do lado dele, mas não impediram a aproximação dos malfeitores. O que fazer nessa hora? E aí, gente, nessas horas aí que nossas consciências estão em dívida com a consciência cósmica, na hora da prece, faça uma prece mais específica ainda. Essa que Jesus recomendou. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, nessa hora, cada um de nós, busquemos Jesus para que ele nos ampare com a força do amor e nos proteja do mal que também estaremos aí de alguma forma envolvidos no mundo espiritual quando temos ainda débitos, quando ainda temos débitos para com a consciência cósmica. Então pensemos nisso e vamos verificar se nós estamos dormindo bem nos dois sentidos. Dormindo bem de ter uma noite de corpo físico repousante, mas ao mesmo tempo dormindo bem, de modo que o corpo espiritual volte para o corpo físico retemperado, fortalecido no bem. Muita paz a todas, muita paz a todos, e permanecemos aqui agora para as nossas conversas, caso as nossas queridas e queridos amigos queiram nos perguntar algum ponto
que aí não tenha ficado claro ou que queiram saber um pouco mais e, se pudermos, responderemos. Que bom, parabéns, Max. Sempre muito bem intuído, né? E transmitindo muito conhecimento de maneira muito objetiva. E uma coisa que a gente sempre precisa, né? E você tem essa didática, de trazer exemplos, né? Que facilitam a gente a compreender, né? Uma coisa que a gente deveria fazer mais com Jesus, né? Foi tão belas as parábolas que eles falaram, né? Vamos aguardar alguma pergunta que tem aí, mas eu sempre tenho muita dúvida, porque é assim que a gente aprende. Se tiver alguma pergunta, o nosso irmão Antônio coloca aí, a gente faz a leitura. E se a gente pegar, agora corroborou muito com uma teoria dos sonhos, né? Que Freud falava, por exemplo, que o sonho era um desejo. E aí, certa feita, eu perguntei, poxa, mas e quando eu tenho um pesadelo, né? Aí entra aquela questão do id, o ego e o superego, né? De a gente lembrar de uma coisa ruim. Então, quer dizer, quando a gente está livre, a gente sai e vai fazer o que o espírito realmente quer, né? Então, de certa forma, é um desejo. Mas o fato de a gente se lembrar de momentos ruins que nos envergonham é constrangedor e faz a gente refletir, poxa, estou indo para um lugar ainda equivocado. Eu acho que é muito importante a gente conseguir fazer essa reflexão, né? Para onde que eu fui? Como é que a gente pode melhorar essa capacidade de ir para algum lugar melhor? Porque enquanto a gente ainda não se sentir envergonhado, a gente vai continuar indo para lugares que nos deixam com vibrações baixas, né? Que deixarão nossos corpos doendo. É oração mesmo, Max? Oração com fé, né? Nós temos que acreditar no que está falando, o que está emitindo pelo pensamento, porque aquela oração é apenas para cumprir tabela, André, com todo respeito, ela terá pouca afetação no mundo espiritual, porque nós vamos fazer oração em que o coração participe, né? Nós temos que ter emoção naquilo que nós pronunciamos, seja articulando palavras, ou seja, expressando apenas por pensamentos, não importa. Importa é o que eu revisto essas palavras ou esses pensamentos. Eu estou revestindo de uma emoção profunda ou eu estou apenas enunciando palavras ao vento? Então nós temos que ter essa oração sentida. E aí sim nós teremos o alcance que elas pedem. Porque pedir-se-vos-á, vos será dado, disse Jesus. Quando esse pedido é justo, você não tenha dúvida, ele virá. Agora, alguns momentos da nossa experiência no mundo espiritual, André, precisamos lembrar que às vezes os benfeitores permitem que nós passemos, porque também são experiências que vão fazer-nos crescer, né? Então, por exemplo, tem um livro da dona Joana de Ângeles que se chama Autodescobrimento, uma busca interior. Ele é o livro da série psicológica dela e ele é muito, muito rico em determinados capítulos em que ela trata dos sonhos nascidos do subconsciente. E aí, essas experiências que nós estamos vivendo quando nós revisitamos esse passado nosso, se elas forem orientadas, nós vamos crescer com elas, porque elas vão sendo diluídas a cada vez que nós passamos por elas, e sem que percebamos, daqui um pouco nós não teremos mais esses sonhos que são chamados de pesadelos. Por quê? Porque, na verdade, já fizemos a ressignificação deles com o apoio dos benfeitores do mundo espiritual e com nossa própria vontade de querer fazer isso. Então, a prece, nesse sentido, alguém pode dizer, mas eu continuei tendo pesadelo, mas não é mais o mesmo pesadelo, porque você já está trabalhando isso pouco a pouco, de experiência em experiência. A cada vez que você dorme um pouco mais, a cada noite, você vai diminuindo um pouco a intensidade. Chegará um tempo que você não vai se lembrar absolutamente de mais nada daquilo, porque aquilo já não estará mais insto em você. Você ressignificou. Você colocou ali como se fosse um copo de água suja, você colocou nova água e aquela água suja transbordou, e esse é o mal-estar do pesadelo, que é o transbordamento daqueles conteúdos que não são bons, e pouco a pouco só saiu água limpa, e aí você teve só sensações boas, que é o transbordamento da sua paz. Que a gente possa lavar o nosso jarro interno, né? Para que saia dele sempre água limpa. Uma outra consideração interessante, Max, que o senhor tocou agora e me veio à mente, é de que, bom, se o que nos move hoje como uma espécie animal, como as outras, ainda é uma parte do instinto, né? E dos desejos de confortar as nossas sensações, né? A nossa sede, a nossa libido, a nossa vontade de comer, e a gente acaba sendo movido por isso diariamente. Quando eu me recordei agora da sensação de vergonha ou do medo, né? Vamos ver essa perguntinha aqui. Boa noite, né? A Camila. Seja bem-vinda, Camila.
Os sonhos com verdadeiras histórias, com começo, meio e fim, podem ser resquícios de lembranças de encontros espirituais? Boa pergunta. Oi, Camila, que bom te ver novamente. Camila é nossa querida amiga, né, Camila? Aqui, com certeza, a gente tem as duas possibilidades, Camila, porque determinados conteúdos do nosso subconsciente podem ter começo, meio e fim, e eles fazem um sentido completo para nós. Mas há uma tendência, e se você se observar nos sonhos, você vai conseguir discernir entre um e outro. É que, no caso dos sonhos nascidos do subconsciente, eles são repetitivos. Eles voltam de uma noite para outra, eles, às vezes não necessariamente de uma para outra, mas eles, de alguma forma, desaparecem em certos momentos dos seus sonhos. Já os encontros espirituais, não, eles raramente são repetitivos, porque os encontros são sempre diversos, são sempre variados, e também podem ter começo e fim. Mas, de novo, a lembrança dos encontros espirituais geralmente é mais difícil do que a lembrança dos conteúdos nascidos do subconsciente. Porque os nascidos do subconsciente já estão em você, em perispírito, que está alocado no seu corpo físico. Logo, durante a vigília, é mais fácil você extrair do que você já tinha no corpo físico, no corpo espiritual com o corpo físico agora, do que o que você adquiriu lá do corpo espiritual, que não foi o corpo físico intermediário para assimilar. Então, a tendência é que você se lembre menos dos encontros espirituais, por isso eles parecem mais fragmentários do que aqueles nascidos do consciente. Salvo aquela condição que nós falamos agora há pouco. Se algum benfeitor julgar necessário que nós tenhamos a lembrança daquele encontro espiritual, ele pode fazer com que nós nos lembremos de determinada parte daquele encontro espiritual. Mas o mais comum é que eles façam com que a gente tenha aquele sentimento, aquela sensação, aquela espécie de coisa que a gente não explica o que é, estamos sentindo, por exemplo, se for um encontro ruim, é uma angústia, mas se for um encontro bom, nós estamos sentindo uma espécie de júbilo, que a gente não sabe de onde está nascendo. Então a gente não lembra do conteúdo, não lembra do começo, meio e fim, mas a gente fica com um sentimento gravado em nós, que se expressa por essas coisas que são chamadas de não articuladas pelo raciocínio, como sensações estranhas, né? De onde está nascendo essa lembrança estranha em mim? De onde está nascendo essa sensação esquisita? Estou sentindo mal, o coração está apertando. Puxa, eu estou com alegria. O que está acontecendo com essa alegria? Se sem nada, a pessoa fala assim, poxa, nasceu do nada. Não, não nasceu do nada. Ela tem origens nos encontros espirituais. No caso daquela má sensação ruim, pode ser um encontro espiritual ruim. No caso das boas lembranças, dos júbilos, um encontro bom. No caso do aperto de coração, pode ter sido uma informação que você recebeu no mundo espiritual de algo que vai acontecer. E aí você tem os sonhos premonitórios. Aliás, quem quiser saber um pouquinho mais sobre os sonhos premonitórios, é só ler o livro Recordações da Mediunidade da nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Lá pelo capítulo, acho que o 8º, se não me falha a memória, é o penúltimo ou antepenúltimo capítulo, ou algo assim. Ele tem lá um trabalho que fala exatamente sobre esses encontros para a pessoa se fortalecer para o que ela vai ter que passar de testemunhos difíceis. Então, nem sempre aquele aperto no comparação quer dizer que é coisa ruim no sentido pejorativo da palavra. É uma coisa que está te antecipando uma fase difícil, uma prova difícil que você vai experimentar. Mas aquilo é para o seu bem, para que você se fortaleça. Então, a gente tem aquelas sensações, aquelas coisas inarticuladas por raciocínios, que marcam certos encontros, muito pouco lembranças dos encontros. Algumas pessoas conseguem mais do que outras, nós temos algumas diversidades aí, mas o comum, as lembranças mais firmes são as que nascem do subconsciente. Muito bem. Olha a nossa presidente aí, saudando e dando os parabéns, né? Muito bem, Lu. Muito obrigado. Interessante também, será que tem alguma... A minha esposa lembra muito dos sonhos dela. Ela acorda de manhã enquanto está fazendo café e está me contando os sonhos com muita frequência. Eu me lembro pouco dos meus sonhos. Será que há alguma condição fisiológica? As mulheres lembram mais dos sonhos do que os homens? Ou não, Max? Tem alguma coisa nesse sentido? No meu caso aqui acontece semelhantemente com você, mas ela disse que é para me vigiar à noite para ver se eu não estou fazendo besteira, né? Aí ela se lembra a contar se eu fiz besteira. Então, brincadeiras à parte aqui, André, na verdade isso é do espírito, né? Não importa se está encarnado como homem, como mulher, porque tem homens também que se lembram bem. Nós temos um caso, por exemplo, lá no livro Libertação, é um livro espetacular de André Luiz, aliás, qual livro do André Luiz não é espetacular? Tem um caso lá de um casal em que o senhor, é o contrário dessa situação que nós estamos falando, ele estava mais elevado do que a mulher.
E ela estava se preparando, o que é incomum, viu, gente? O mais comum é a mulher estar mais elevada do que o homem, espiritualmente falando. Mas o que aconteceu lá era o inverso. Ele era dirigente da Casa Espírita, algo assim, não me recordo com precisão, e ela era uma pessoa que estava começando a aflorar a mediunidade, e ela não tinha certeza, ela tinha dúvida se existia espírito, ela não era uma pessoa que estava ainda com conhecimentos lúcidos, e ela tinha muita dúvida. Então, durante a noite, ele ia para o trabalho no mundo espiritual, e para onde que ela ia? Ela ia arrastada por aqueles que queriam que ela se perdesse no trabalho dela. Pelo passado dela, ela atraía essas pessoas, e às vezes era preciso que ele fosse trazido de volta de onde ele estava para ir socorrê-la. Então, só que quando acorda, ela às vezes está lá se debatendo, ele acorda, e ela acorda com raiva dele, porque aqueles com os quais ela encontrou punham na cabeça dela, literalmente falando, aquelas coisinhas que é para poder causar a discórdia, causar a cisânia. Então ela voltava do mundo espiritual achando que ele estava traindo ela, por exemplo. Por quê? Porque alguém falou que ele estava traindo. Colocou essas minhocas, como diz o outro, na cabeça dela, e ela aceitou aquilo, porque ela tinha aquela falta de conhecimento para dar para ela a guarida de não aceitar o que não convém. E ela aceitava porque ela tinha dúvidas. Então isso acontece sim, mas independe, pode ser homem ou mulher, algum pode ter mais facilidade de lembrar do que o outro. Mas isso está no espírito e não no corpo físico. Obviamente, se o corpo físico está refletindo o que o espírito é, obviamente o corpo físico está preparado melhor para isso. Lembra que a mediunidade, a gente fala que está no corpo físico. Quando a gente vai encarnar, a gente vai... Mas lembra, a mediunidade nasce primeiro do corpo espiritual, e se o corpo físico for moldado para aquela mediunidade, vem. Essa faculdade de também lembrar dos sonhos, semelhantemente a isso. O corpo físico pode estar bem preparado, mas, de novo, a origem está no espírito. No caso, por exemplo, desse que você deu, a mulher pode ter sido preparada e você não. E aí, não quer dizer que você, em espírito, não tem aquela mesma faculdade que ela tem. Só que nesse corpo você não está tendo nessa encarnação. Seria mais ou menos isso. Muito bem, muito bem. Me lembrei agora antes da conversa da nossa colega, que ela fez a perguntinha, falando, né? Assim, quando a gente levanta com uma sensação ruim ou boa, lembrando que a gente é movido justamente por essas sensações e que a gente deve ser movido no futuro pelo amor, né? Que é um sentimento, o sentimento mais nobre. Será que a gente teria um primeiro sentimento que começa a nos mover e ele seria talvez o medo ou a ansiedade? Né, nos puxando para começar a sentir realmente o sentimento em si, porque tem muitas pessoas, às vezes, que passam, né, por circunstâncias difíceis e não se comovem, não conseguem se sentir, não conseguem ter piedade, né? E, às vezes, são despertados em um sonho, né, por uma sensação diferente. Poxa, nada do que tem do lado de fora aí te choca, né? Deixa eu te chamar para dentro aqui para ver se a gente consegue se chocar você, para que você comece a perceber seus sentimentos, né? Pelo menos para mim, fazer o autoconhecimento é justamente reconhecer esses sentimentos que começam a nascer e de que forma que a gente lida com eles, né? É o despertar da consciência, né? Pode ser provocado aqui na Terra mesmo, mas às vezes, como você bem falou, pode ser que aqui já não está surtindo os efeitos necessários e os benfeitores resolvam nos conduzir a determinados campos da vida no mundo espiritual que possam fazer com que a gente seja chocado e com esse chocar-se a gente possa acordar certas coisas que estão ali latentes e parecemos pessoas frias, mas que uma vez tocados nesse ponto a gente se sensibilize e volte predisposto a melhorar-se, né? Pode ser sim, com certeza. É muito interessante a gente começar a se perceber, né? Eu comento sobre isso e agora fica mais fácil de entender por causa de uma filha, né? A filha adolescente a gente tem, e daí a gente vai vendo as inseguranças, né? Como é que ela vai lidando com esses sentimentos que vão nascendo. E me deixa fascinado a capacidade de reconhecer os sentimentos que eles têm, Max. Eles conseguem reconhecer o sentimento, falar sobre o sentimento com você de uma forma que a gente às vezes não tem a capacidade de reconhecer na gente esse sentimento, imagina. Essa geração, eu acho muito bacana essa geração, eles são fantásticos. Mas queria convidar todos também para a próxima semana que a gente vai ter uma palestra do nosso irmão Álvaro, né? O Álvaro que vai falar sobre mediunidade em nossas vidas. Vocês estejam todos convidados. Logo em seguida também, na próxima semana, do dia 13 ao dia 19, vai ter a nossa Semana Espírita aqui em Barreiras, que vai ser presencial
agora, né, reiniciando as atividades. Vai ter bastante trabalho, vai ter lugar para deixar as crianças na parte da juventude, na parte infantil, para que os pais possam assistir às palestras de maneira adequada, mais confortáveis. Né? Vão ter apresentações artísticas, tem muita coisa boa e nova aparecendo aí, viu? Tem uns cantores, Max, que se você ver, eu estou arrepiando. Sexta-feira passada eu estava no ensaio lá, olha, tem vozes lindíssimas desses jovens que vão fazer as apresentações artísticas. Né? Agradecemos em nome da União Espírita a vossa palestra, o vosso tempo, né? Que o senhor receba muito lá no mundo espiritual, já que o senhor tem esse tanto de cargos, e pedimos mais uma gentileza, que faça a prece final, né? E nos orientando e nos deixando em paz para que a gente durma e tenha ações maravilhosas essa noite. Ok, André, vamos então nos asserenarmos intimamente e envolvidos pelo espírito do amor, o espírito do bem, o espírito da boa vontade, que possamos reunir em nós as forças que estão latentes, que elas possam ser acordadas e que possamos conduzir nossos passos na direção do nosso Mestre Jesus, que nos convidou a segui-lo, e que possamos dessa forma viver a sua mensagem no nosso dia a dia, nas nossas experiências cotidianas, nos movimentos mais banais da vida, sendo nós aqueles que, quando olhados, possam ser enxergados como uma expressão do Evangelho vivo, que possamos, enfim, ser cartas vivas do Evangelho, como o nosso querido Paulo nos convidou a sê-lo. E que dessa forma, vivendo segundo as nossas forças, aumentadas pela vontade de viver a força de Jesus, que nós possamos, então, cumprir o desiderato da vida, amando-nos uns aos outros e amando a Deus sobre todas as coisas. Que nós todos possamos ter uma excelente noite e todos possamos ter os sonhos mais profícuos que nos retemperem a alma para voltarmos para o dia seguinte de nossas vidas, melhores preparados para cumprir o nosso dever diante da vida. Que assim seja.